Amém. Graças a Deus. E a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo continue com todos nós. Amém. Nós que estamos aqui no grupo, reunidos nesta manhã, e a todos que estão nos vendo, vão nos ver ainda através dessa nossa reflexão. Nós queremos agradecer aos irmãos que têm entrado em contato conosco, nos enviando mensagens de estímulos, nossos irmãos de Piracicaba, de Jaú, nossos irmãos lá de Barra Bonita e várias cidades. Então nós agradecemos a Deus, sabendo que a palavra do Senhor tem alcançado os corações dos amados. Nesta manhã nós vamos refletir um pouco sobre um texto que está no Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 7, e nós vamos ler o verso de número 13. O quadro aqui pintado pelo evangelista Lucas é o da ressurreição do filho da viúva de Naim. O Senhor Jesus está chegando em Naim com seus discípulos e também acompanhado por grandes multidões, diz o Lucas. E quando ele chega no portão da cidade de Naim, está saindo da cidade um sepultamento, o filho único de uma viúva, e uma multidão o conduzia até o cemitério. E o Senhor, vendo o movimento acontecendo, observou a mãe do menino que estava morto e se aproxima dela e lhe dá uma palavra de consolo, e em seguida ele realiza o grande milagre da ressurreição do filho da viúva, devolvendo-o a ela, e assim a vida dela retoma a sua normalidade. Então é um quadro bastante interessante, emocionante, tocante, a maneira como o Senhor Jesus age e a situação que aquela mulher estava vivendo, que representa a situação de toda a humanidade. O verso 13 do capítulo 7, então nós lemos o seguinte: ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse: não chore. Quando o Senhor Jesus viu a mãe do menino chorando, se aproximou dela, tomado de grande compaixão por ela, e lhe disse: não chore. O Senhor Jesus realizou incontáveis milagres. Sua vida na terra, durante os 3 anos e meio de ministério, ele fez tudo aquilo que estava profetizado em relação ao Messias. Então ele curou os enfermos, purificou os leprosos, curou os cegos, ressuscitou os mortos, transformou água em vinho, multiplicou pães e peixes, andou sobre as águas, acalmou a tempestade, acalmou o mar. Enfim, ele fez muitos milagres. Nós lemos nos evangelhos que multidões se apresentavam a ele, levando seus doentes, seus enfermos, seus endemoniados, e ele curava a todos, libertava a todos. Então, os 3 anos e meio da vida ministerial de Jesus foi de uma atividade imensa em relação aos milagres. E essa operação de milagres, que são milagres literalmente falando, embora muitos não os tenham por literais, muitos acreditam que são apenas simbólicos e não reais, não literais, mas o texto nos informa que tudo aquilo era literal. E a operação desses milagres tinha um primeiro objetivo de revelá-lo como o Messias. Então o Messias precisava fazer aquelas coisas que só Deus pode fazer.
Esse era o entendimento dos judeus em relação ao Messias. Quando ele vier, ele vai fazer coisas que só Deus pode fazer. É uma prova de que ele é o Messias e que Deus está com ele. E isso ficou muito marcado na conversa de Nicodemos com o Senhor, quando Nicodemos o procura e diz: nós bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer os sinais que tu fazes. Então, Nicodemos está falando em nome de algumas pessoas. Nós sabemos, sendo ele membro do Sinédrio, fariseu, doutor da lei, é provável que ele está falando em nome de toda aquela gente que comandava o sistema judaico. E o que ele nota é isso: ninguém pode fazer os sinais que o Senhor faz se não for de Deus. Então, o primeiro objetivo dos milagres de Jesus era revelar a ele como sendo o enviado de Deus, dando prova, testemunho de que ali estava alguém enviado por Deus. E segundo, e talvez seja o primeiro, ele fazia os milagres, ele curava as pessoas, ressuscitava os mortos, como o caso aqui, e alimentava as multidões, curava os cegos, purificava os leprosos, porque ele se via tomado de grande compaixão pelas pessoas. Então o Senhor se movia também por causa da compaixão que ele sentia pelas pessoas. Então todo o trabalho do Senhor tinha, na ordem teológica, revelá-lo como Messias e também mostrar o seu grande interesse pelas pessoas. Então o Senhor Jesus era o homem ali naqueles dias que revelava a Deus na sua pessoa e que, munido ou tomado pela misericórdia, pela compaixão, pelo amor, resolvia os problemas das pessoas. Então, essa é uma característica do Senhor. O Senhor sempre se move por compaixão. Embora a compaixão em Cristo e em Deus não tenha o mesmo sentido de compaixão para nós, o que para nós é compaixão é apenas um reflexo daquilo que é realmente a compaixão em Deus. O que levou Deus a criar todas as coisas foi a compaixão. Deus criou todas as coisas que existem tomado por compaixão. Quando Deus planeja a criação de todas as coisas, ele antevê a queda, pensando na humanidade, ele antevê a queda do homem e vê todo o sofrimento humano que decorrerá dessa queda. E vendo o homem caído e tomado de dor e de sofrimento, a mesma compaixão que o levou a criar, também o leva a remir, resgatar, salvar essa humanidade. E para salvar essa humanidade, para remir essa humanidade, ele toma a decisão mais radical possível, que é a decisão de se tornar humano, de se fazer semelhante à criatura. Então o próprio Deus que cria, o próprio Deus que redime, é o próprio Deus que está ali junto com as pessoas naqueles dias, operando sinais, milagres e maravilhas. Quando Deus decide criar, ele prevê todas as situações que existiriam a partir dessa criação. E ele não deixa que algo de negativo tome conta dessa criação. Então ele se prontifica imediatamente de ser ele mesmo o Redentor, o Salvador de toda essa criação. Então, quando o Cristo vem ao mundo, o Verbo se encarna
o Verbo Criador, o Verbo Divino, o Verbo Deus, se faz carne e está ali junto com as pessoas nos seus dias, é aquele mesmo Verbo que é vida, que é luz, que é Criador. Então é o Verbo encarnado realizando os milagres já previstos antes mesmo da criação do mundo. Então o que acontece aqui nesse quadro pintado por Lucas é apenas uma mostra daquilo que é a realidade da obra de Cristo na sua totalidade. O que ele diz à mulher, não chore, não é apenas aquela mulher naquela situação para que não chorasse. Além dessa realidade primeira, ali da viúva, mãe que chora a morte do filho, isso se estenderá para todas as mães, para todos os pais, para todos os filhos, para toda a humanidade. Quando essa luz do Senhor ilumina a nossa mente e nos faz compreender o verdadeiro sentido da existência, como tendo a sua origem em Deus, como tendo o seu resgate em Deus, como tendo a sua preservação em Deus, nós tomamos consciência do que não há nenhuma razão para nos desesperarmos, para chorarmos, para sofrermos as consequências que hoje estão presentes neste mundo. Quando nós somos iluminados por Cristo, pela palavra do Senhor, quando nós entendemos a existência dentro deste planejamento eterno de Deus, quando eu me compreendo existindo dentro de um propósito que está para além da minha existência, quando eu me compreendo existindo a partir da decisão de alguém que é infinito, eterno, imutável, perfeito, então eu compreendo que essa minha existência, ela tem origem, ela tem propósito ou missão, e ela tem um final feliz. Ela não pode ser diferente. Então, a compaixão de Deus em Cristo Jesus, revelada plenamente em Cristo Jesus, me faz compreender quem sou dentro deste plano muito maior do que a minha mente pode conceber. Então eu estou existindo, nós estamos existindo, o mundo está existindo, os anjos estão existindo, todas as coisas criadas estão existindo dentro de um plano eterno, infinito, imutável. A criação não é algo que acaba, que termina. A morte desse rapaz, na compreensão natural da vida, é a morte, é o fim. A mãe chora o fim da vida do filho. A mãe chora a perda do filho, porque ela está compreendendo a vida apenas nessa dimensão do agora, do aqui e agora. Mas o Senhor está revelando a ela que a vida não acaba aqui. As pessoas que morrem agora, elas não morrem no sentido de deixarem de existir. Não há essa inexistência, não há esse vazio, esse nada. Nós estamos vivendo aqui agora nessa dimensão material, física, e se essa dimensão física acabar no sentido da existência nossa, enquanto corpo físico, continuaremos existindo e conscientes, cientes, vivos, numa outra realidade que é muito melhor do que essa, segundo o apóstolo Paulo. Ele diz infinitamente melhor. Então, mesmo que as nossas situações presentes aconteçam como aconteceu aqui com a mulher, não é para nos desesperarmos e ficarmos abatidos, entristecidos, porque nada acabou, nada terminou. A vida tem a sua continuidade, e essa continuidade é sempre para melhor, sempre para melhor.
Mas a compaixão do Senhor é tão gloriosa que mesmo nesta existência, Ele age em nosso benefício, mesmo para resolver problemas temporais, como foi o caso aqui, ressuscitar o filho da mãe, da viúva, sabendo que morreria mais tarde. Mas mesmo assim, o Senhor ainda faz milagres nesse sentido. Então, agora, nesse momento, o Senhor, tomado de compaixão por nós, porque Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente, nele a compaixão é perene, Ele não tem momento de compaixão, Ele não tem uma hora que Ele sente compaixão, Ele é compaixão, Ele é a personificação dessa compaixão. Então, olhando para nós aqui agora, para você que está me vendo, aonde estiver assistindo ou vai assistir depois, Ele nos vê com essa mesma compaixão. Ele olha para nós e Ele penetra a nossa intimidade, Ele penetra as nossas entranhas espirituais, psicológicas, físicas, e conhece toda a nossa realidade interior, mais íntima de nós. E Ele sempre faz isso tomado de compaixão, porque Ele é a compaixão. E não é impossível para Ele fazer agora, neste momento, um milagre em relação a nós. Ele pode fazer um milagre para você agora, pode fazer um milagre para mim agora. Se algo for da sua vontade, do seu plano, nessa caminhada nossa aqui, certamente Ele o fará. Na minha caminhada como pastor, ministrando a igreja, eu tenho visto muitos milagres. Eu já vi um testemunho que eu sempre dei de uma criança de 8 anos com câncer, desenganada pelos médicos, e uma oração feita por um diácono em nome de Jesus o curou. A criança foi curada do câncer, foi para casa, seus avós, seus pais se converteram a Cristo, foram congregar comigo na igreja, e eu vi aquela criança andando pelos corredores da igreja, e às vezes os diáconos queriam prendê-la junto da mãe, do pai. Eu dizia, deixa que ela corra, porque é o milagre de Deus correndo entre nós. Se você não acredita em milagre, está aí um milagre vivo, correndo, brincando entre nós. Essa criança era para estar morta, mas está aí porque o Senhor a curou. Ele ouviu a oração, atendeu o pedido. Não sabemos se foi de quem orou, mas o Senhor agiu com essa mesma compaixão e curou. Este é um dos casos. Temos visto muitos casos desses. Então, para o Senhor curar, para o Senhor libertar, para o Senhor transformar uma situação, para o Senhor fazer coisas que nós precisamos, não é impossível. Ele pode fazer sim, a qualquer hora, a qualquer momento. O que nós precisamos é compreender que Ele é capaz de fazer isso. Quando aquele leproso, aqui um pouco antes, um leproso, Lucas diz que ele estava com seu corpo coberto de lepra, se aproxima do Senhor Jesus e faz aquela oração meio que timidamente, Senhor, se Tu queres, pode me limpar. Eu sei que o Senhor pode, não sei se o Senhor quer. E o Senhor Jesus responde imediatamente, eu quero ser limpo. E o leproso ficou limpo na mesma hora. Então, essa possibilidade sempre haverá. Nós não podemos perder a fé, perder a confiança. Nós não podemos olhar para o Senhor e achar que Ele só realiza coisas espirituais. Claro que o seu plano primeiro é nos fazer compreender essa dimensão espiritual da vida, como eu disse, de nós existirmos dentro desse plano glorioso de Deus, está nos conduzindo para um final feliz. Mas aqui agora, dentro desse mundo de dor, de sofrimento, o Senhor nunca estará alheio ao nosso gemido, ao nosso choro, ao nosso sofrimento. Ele está sempre ao nosso lado. E de alguma forma, se Ele não remove a situação, se Ele não modifica a situação, certamente Ele nos fortalece, Ele nos dá ânimo, Ele nos dá tudo aquilo que é necessário
para enfrentarmos essas situações, vencermos essas situações e continuarmos caminhando em direção ao nosso destino, que será realmente glorioso. Então, a compaixão do Senhor, ela nos atende aqui e agora, nos curando, nos libertando, nos transformando e fazendo muitas coisas que sabemos que Ele faz. E ela resolve a nossa vida definitivamente no que diz respeito ao nosso futuro eterno. Então, a nossa vida está resolvida. Muito em breve, nós cremos assim, quando o Senhor se manifestar novamente no seu trono de glória, no seu poder, na sua autoridade eterna. Então, todos os que estão mortos, todos que morreram, cujos corpos estão no pó da terra, serão ressuscitados. Então, assim como Ele ressuscitou o filho dessa viúva, todos serão ressuscitados por Ele. Todos, não haverá ninguém que não seja ressuscitado. Então, a ressurreição devolverá, notem isso, é glorioso pensar isso. A ressurreição devolverá todos os filhos a todas as mães, a todos os pais, os irmãos aos irmãos, os pais aos filhos. A ressurreição restaurará toda a realidade da existência humana. Quando a ressurreição acontecer, a humanidade será inteira, nova, não mais envolvida por questões temporais, questões de dor, de sofrimento. Após a ressurreição, Apocalipse 21, 3, o próprio Deus habitará conosco, diz ali. E Ele será o nosso Deus e nós seremos o seu povo. Assim que houver a ressurreição dos mortos, o próprio Deus estará habitando conosco, morando conosco, e nós com Ele. Ele será nosso Deus e nós seremos o seu povo. E aí João ali diz o seguinte: e Ele enxugará dos nossos olhos todas as lágrimas. Ele diz aqui para a mulher, não chore. Então foi uma palavra dirigida àquela mulher. Hoje Ele dirige sua palavra a cada um de nós, nas nossas situações. Mas aqui no futuro, na ressurreição, essa palavra será dirigida a todos simultaneamente. Não chorem. Não haverá mais choro, porque não haverá mais motivo para choro. Ele enxugará dos nossos olhos todas as lágrimas, não haverá mais dor, não haverá mais pranto e não haverá mais morte. Estas coisas passaram e tudo será novo. Entraremos numa existência de plena felicidade, de pleno gozo, na glória de Deus e com Deus. Nossa vida será aquilo que Deus planejou que ela fosse. Hoje nós estamos alienados, estamos separados desta vida. Temos nós, os cristãos, que já fomos iluminados pela palavra do Senhor, na nossa esperança, nós ainda não vivemos esta vida como ela é no nosso dia a dia. Mas muito em breve nós a viveremos e isso será para sempre. Então esse quadro pintado por Lucas, ele fala de uma situação acontecida há 2000 anos. Ele fala de uma mãe que chora a morte do seu filho. Ele fala do Senhor se movendo em compaixão em direção a ela. Ele fala do Senhor ressuscitando o filho da viúva e o devolvendo a ela. Então, esse quadro nós podemos ampliá-lo para toda a humanidade. O Senhor se compadecendo de nós, o Senhor se aproximando de nós, o Senhor ressuscitando nossos mortos e o Senhor nos dizendo, não chore. Então, se nós entendermos isso, nós não vamos ficar abatidos na vida em tempo algum, porque todas as situações
serão resolvidas pelo Senhor. E a situação mais implicada da nossa vida é a da morte. Todo o nosso sofrimento, toda a nossa angústia, toda a nossa dor está relacionado a essa certeza de que morreremos. Então esse medo da morte é que nos faz sofrer, ainda que muitas vezes inconscientemente. Mas uma vez iluminados, sabendo que a morte não é o fim e que a ressurreição é um fato, nós deixamos de temer a morte e passamos a viver a felicidade dessa esperança de estarmos sempre com o Senhor. Então, meus irmãos, irmãs, todos que me veem, os irmãos que estão aqui conosco, que nós possamos olhar para o Senhor Jesus e enxergar nele esse ser que é compaixão. E ele olha para nós, penetra toda a nossa intimidade, tomado de compaixão. Conhecendo nossas necessidades, ele age. Ele pode agir agora no sentido de nos libertar de uma situação de doença, de dor, de sofrimento. Ou então nos fortalece o suficiente para vencermos esses momentos e assim continuarmos. O que nós precisamos compreender é que ele é compaixão. A compaixão de Deus está na raiz da nossa existência. A compaixão de Deus está na raiz da nossa redenção e está na raiz da nossa preservação. Então, nada mudará isso. O Senhor Jesus veio ao mundo, ele foi enfático nisso. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Alguém me perguntou certa vez, mas cadê esta vida? Eu creio, eu estou aqui crendo, estou na igreja, praticando o que me é pedido, e cadê essa vida abundante? Às vezes as pessoas não entendem que esta vida abundante agora é apenas a compreensão e a esperança. E ela virá como abundância quando de fato o Senhor voltar. Ela será vida abundante na prática, na existência. Agora nós a temos, já é minha, eu sei que eu tenho vida abundante em mim, mas essa vida abundante ainda não se manifesta no sentido de eu não ser mais necessitado de coisas. Mas um dia eu terei vida em mim mesmo. Fechando isso, o Senhor disse que um dia nós teremos a vida segundo Deus. Assim como o Pai tem vida em si mesmo, Jesus disse, eu tenho vida em mim mesmo e vocês terão vida em vocês mesmos. Então, isso está fora da nossa compreensão, mas podemos entender que é algo muito glorioso. Então, vale a pena crer em Jesus, confiar em Jesus, esperar em Jesus, porque ele é a compaixão de Deus materializada em nosso benefício. Ele sempre olhará para nós com compaixão. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te ilumine cada vez mais, que a nossa mente possa estar cada vez mais aberta em relação a isso, e que a esperança que o Senhor nos trouxe seja o motivo maior das nossas realizações aqui. Que Deus nos ajude em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus.